Tema de hoje: Jesus Cristo, socorro bem presente. E por que esse tema veio no meu coração? Meu irmão, a gente está vivendo uma chamada pandemia silenciosa. Essa pandemia silenciosa está afetando milhares de milhões de pessoas no mundo todo. Esse texto aqui, esse tema, nada mais é do que aquele salmo escrito pelos coraitas, os filhos de Corá, o Salmo 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu usei Jesus Cristo porque, para mim, pelo que eu leio na Bíblia, pouco que eu entendo de Bíblia, Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus. Apesar de hoje muita gente quer provar que Jesus Cristo não é Deus, existe muita discussão hoje em dia. Bom, quero deixar claro que para mim e para a comunidade livre em Cristo de São Paulo, de Itapetininga, de Botucatu, Jesus Cristo é o Senhor, é o pastor, Deus presente, Emanuel, Deus conosco, tá? Deixar isso bem claro. Foi de propósito que eu coloquei Jesus Cristo, socorro bem presente. E se os salmistas escreveram sobre esse tema, provavelmente algum deles estavam passando por angústia ou sabiam de alguém que vivia angustiado. Angústia é um estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento, de tormento, de estreiteza, redução de espaço, de tempo, carência, falta. Tem um conceito relacionado à angústia. Angústia é aquela sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, pela ansiedade, pela insegurança, pela falta de humor. E os especialistas da área, eu não sou especialista, mas os especialistas da área, psicólogos, psiquiatras, outros médicos relacionados a essas enfermidades, eles chegaram à conclusão de que a angústia pode ser inclusive um sintoma de depressão. E esse sentimento de angústia, de depressão, leva a pessoa a viver ansiosa, isso é fato. E é interessante quando a gente começa a estudar que angústia, ou eu vou tratar aqui ansiedade, depressão e suicídio, são essas questões que estão afetando o mundo, essa pandemia que você não vê ou não sente, porque graças a Deus a maioria ainda tem sido abençoada por Deus, protegida por Deus. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito difícil. E esse período pós-pandemia que nós estamos vivendo, gente, está afetando centenas de milhares de pessoas pelo mundo afora. Pra você ter uma ideia, algumas estatísticas para você entender. A depressão atinge hoje 5% da população no mundo. No Brasil, atinge 15% da população. O Brasil hoje, segundo estatísticas, esse dado é de setembro de 2022, o Brasil hoje ele é o campeão mundial de pessoas com depressão. E provavelmente esse número deva aumentar no pós-carnaval. Porque no carnaval a pessoa pinta, borda, bebe, cheira, fuma, pratica sexo ilícito, faz o diabo. E depois que passa esse período, a pessoa cai em si e ela começa a ver o que ela fez de errado. Isso começa a afetar a sua vida, tanto humana, física como espiritual. E aí
por certo esse número deva aumentar. Pra você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade, ela em 2019 afetava no começo da pandemia 18,6 milhões de brasileiros estavam sofrendo de ansiedade no princípio da pandemia. Começou em março, final de fevereiro, março, justamente pós um carnaval, começou a pandemia, né? Houve aquela mentira descarada da Rede Globo de televisão, dos canais de televisão que tinham interesse em que houvesse o carnaval. O governador da época também tinha um interesse que houvesse o carnaval, porque o carnaval traz dinheiro e tal. E aí eles divulgaram que esse vírus, essa enfermidade, naquela época não era nada. Tanto que um doutor que era contratado da Rede Globo, ele disse isso para todo mundo ouvir, era só uma gripezinha. Esse doutor que falou isso num canal de televisão para milhões de pessoas. Bom, já que é uma gripezinha, vamos pular o carnaval. E o pessoal pulou o carnaval, foi aí que veio a grande contaminação do Covid. E passados-se alguns meses, o número de pessoas ansiosas, trancadas dentro de casa, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, perda de entes queridos, levou as pessoas a enfrentar isso, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Então, o Brasil também, em 2020 e 2021, ele foi um dos países líder no ranking de pessoas mais ansiosas no mundo. Segundo também a Organização Mundial da Saúde, que é uma organização também que eu particularmente não sei para que existe, né? Porque, enfim, eles fizeram também um levantamento acerca de suicídio. Pasmem vocês, segundo também uma médica especialista, hoje morrem a cada 40 segundos uma pessoa que se suicida no mundo. A cada 40 segundos, se você olhar no seu relógio, passar 40 segundos, alguém já se matou no mundo. Se você esperar mais 40 segundos, mais alguém. Então, começa com a ansiedade, que vem por causa da angústia, né? Você fica angustiado, meu Deus, o que será? O que vai acontecer? Isso gera uma ansiedade. Aí você fica doido, você quer saber, meu Deus. Essa ansiedade, passando o tempo, gera uma depressão. E a depressão, dependendo do caso, leva a pessoa a tirar a sua própria vida. É o que está acontecendo no mundo hoje. Essa, repito, é a chamada pandemia que não aparece, aquela pandemia que está por aí e tal, que ninguém vê. Só quem realmente conhece alguém ou enfrentou isso para comprovar esses dados aqui. Para algumas pessoas, a saúde mental, e ano passado eu procurei falar bastante aqui sobre a mente humana. A mente humana é muito complexa, a mente humana é muito problemática. A mente humana, quando ela é influenciada pelo mal, ela é voltada para o mal. O homem é mau. Deus é que tem misericórdia de nós e nos ajuda, porque, como o apóstolo Paulo diz, o pecado habita em nós. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos lutar contra o pecado. Ele ainda está em nós, ainda temos desejos, nós somos tentados. E a gente não precisa ir muito longe para ver esses efeitos que a ansiedade, que a depressão, que o suicídio tem causado no mundo, né? E também existe aquela máxima no meio cristão, que crente não pode ficar com depressão, crente não pode ficar depressivo, crente não pode ficar ansioso. Beleza, a Bíblia tem vários textos que diz isso. Se você está ansioso, o que diz a Bíblia? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós.
Mas vai explicar isso para um cristão do século 21, que vive no celular, que vive na televisão, que vive no computador, que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Hoje eu até vi uma frase no Instagram de uma pessoa que eu sigo de manhã, ele colocou uma foto dizendo o seguinte: enquanto não existia relógio, todo mundo tinha tempo. Depois que inventaram o relógio, ninguém mais tem tempo. E por conta dessas questões, as pessoas falam: não, crente, porque eu sou crente, isso aí não me afeta e tal. Meu irmão, minha irmã, aqui na igreja nós tivemos casos, eu tive casos na minha própria família. O meu próprio irmão, o pastor Marco Antônio, ele passou por um momento, uns meses, 3, 4 meses, que foram muito difíceis. A gente foi lá visitá-lo algumas vezes e você via a situação nele, o medo, algo que o incomodava, que não deixava-o dormir, e ele ficava aflito. Até brinquei com ele na época, porque isso aconteceu mais ou menos no mês de julho, agosto, setembro, tudo começou acho que em junho, julho, agosto, setembro. E em julho ele faz aniversário, e como meu pai infelizmente faleceu muito cedo, meu pai faleceu com 54 anos de idade, então ele ia completar 54 anos de idade nessa época, e ele falou uma vez: será que eu vou morrer que nem o pai, com 54 anos, porque está chegando o meu aniversário, será que eu vou conseguir, meu Deus? E ele ficava aflito. No dia do aniversário dele a gente ligou, fomos lá, brincamos e tal. Aí 2 dias depois eu liguei para ele e falei assim: e aí, tá bem? Você está vivo? Ele falou: estou vivo. Eu falei: pois é, cara, então não é como você pensa, é como Deus quer. A gente morre no dia que Deus determinou, não é na hora que você acha que deve ser. Ou seja, vários cristãos pelo mundo afora, pastores inclusive, pelo mundo afora, chegaram a tirar a própria vida. E você fala assim: pô, pastor, esse aí vai para o inferno. Irmão, eu não estou aqui para julgar. Eu não sei o que estava passando no coração dessa pessoa. Só Deus sabe o que estava passando no coração. E eu estou falando tudo isso aqui, quero estudar sobre este assunto com os irmãos, é que todo cristão, se já não enfrentou, está enfrentando ou ainda vai enfrentar situações semelhantes a esta. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para enfrentar uma situação dessa? Eu repito, meu irmão, a gente foi lá, nós oramos, nós conversamos. Teve um dia, inclusive, que o próprio pastor Bob, que também viveu um momento difícil de enfermidade, 8 meses internado, vários pensamentos maus na cabeça e tal. Depois que ele venceu tudo isso, ele falou: pô, eu queria ir lá, vamos lá visitar teu irmão, quero falar com ele. Nós fomos lá, o pastor Bob conversou, enfim, meu irmão, só Deus mesmo para fazer um grande milagre como fez na vida do meu irmão, para ele estar vivo e continua servindo ao Senhor. O fato que eu quero estudar com os irmãos hoje é que não é um negócio nosso. Claro que hoje está numa escala muito maior, mas se você olhar a Bíblia, tem vários relatos bíblicos de pessoas que enfrentaram praticamente as mesmas coisas, os mesmos sentimentos: ansiedade, depressão. Teve gente que pensou em suicídio. Ou seja, é um fator que está por causa do pecado. Quero deixar isso claro, que quando Deus fez a gente, Deus não fez a gente para viver ansioso, Deus não fez a gente para viver depressivo, Deus não fez a gente para pensar em morrer. Deus fez a gente para viver uma vida plena, pura, abençoada na presença dEle. Que um dia, infelizmente, por causa do pecado que entrou no homem, a gente começou a viver isso. Mas também vai chegar o dia que nós vamos nos encontrar nos céus com um corpo incorruptível, uma mente renovada, e isso tudo vai ficar para trás. A vida que Deus tem no céu para nós é fantástica, fantástica. Nada disso nós vamos ter lá. Mesmo porque a Bíblia diz: lá não haverá dor, não haverá choro,
pranto, não haverá escuridão, medo, haverá apenas aquele momento de todos estarmos na presença de um Deus vivo e poderoso, servindo-o em espírito e em verdade. Tá? Mas enquanto a gente está na terra, a gente está passivo de viver isso. Por exemplo, Moisés, em um momento de sua vida, ele sentiu uma angústia muito grande dentro do seu coração, muito grande. Aliás, eu não gostaria de estar na pele de Moisés. Ainda ontem, conversando com um casal amigo, eu dizia para eles, se houver essa possibilidade, uma das pessoas que eu gostaria de chegar no céu e abraçar era Moisés, ou será Moisés. Porque Moisés foi um cara, segundo a Bíblia, mais manso que teve, não teve igual. Mas ele chegou um momento que ele não aguentava mais. É muita gente perturbando, cobrando, falando, acusando, inúmeros, para você ter uma ideia, você que gosta de anotar, acompanhe aqui, Números 11, versículo 14, ele falando com Deus disse assim, eu não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, se é assim que vais me tratar, ele falando com Deus, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ou seja, um líder que tinha o tete a tete com Deus todo dia, esse líder, cheio da presença de Deus, ele ficou angustiado, ele falou, não dá para mim. É muita gente, é muita perturbação, é muita cobrança, é muita falação. Não dá. É melhor o senhor me matar e botar outro, porque não dá. Ou seja, Moisés, estou falando de um grande homem que serviu a Deus, teve esse sentimento no seu coração. Se você olhar para a vida de Elias, após a sua participação lá naquele enfrentamento, quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando, ele enfrentou lá os profetas chamados de Baal, ele confrontou, ele tirou um barato, inclusive, ele orou, choveu fogo do céu, aquele fogo consumiu todo o holocausto, lambeu a água, porque ele mandou molhar o holocausto para provar que realmente Deus é vivo. Ou seja, o povo viu aquilo e falou, poxa, só o Senhor é Deus, e foi um negócio tremendo, maravilhoso. Só que veja que coisa, um cara que um dia faz um negócio tremendo, maravilhoso, no outro dia, em 1 Reis 19:1, acompanha aqui, diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer o seguinte, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Aí o texto diz, versículo 3, que Elias teve medo. Um cara que estava com o poder de Deus nas mãos, fez um grande milagre, ficou com medo. E esse medo trouxe para ele fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha que coisa, a que ponto chegou esse sentimento de depressão. Segundo alguns estudiosos bíblicos, Elias ficou depressivo. E ele fala, eu já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, Elias, Moisés, grandes homens que tiveram sentimentos como estes. Um outro caso bíblico clássico, Davi. Davi, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. E em determinado momento de sua vida, ele enfrentou uma dificuldade tão grande, essa dificuldade gerou nele uma tristeza tão profunda, que o texto diz, 1 Samuel 33,
Ao chegarem de Ziclag, eles tinham ido numa cruzada, numa luta, foram lutar, os homens, os soldados que ele tinha com Davi, foram lutar, venceram. Quando eles voltaram, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Olha que coisa, versículo 4: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi, guerreiro, homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele vê uma situação, aquilo traz para ele esse desespero, essa aflição, essa tristeza gerou dentro do coração dele, e ele chora, ele até não tem mais forças. Versículo 5: as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Aí o termo desse versículo diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Eu quero lembrar para vocês que eu citei 3 homens, Moisés, Elias e Davi. E se você continuar lendo os textos pós esses que eu citei, é muito importante lembrar que depois de Moisés desabafar com Deus, ele continuou servindo a Deus, Deus tratou a vida dele, curou, e ele continuou sendo um grande líder até o momento que Deus o levou para si. Se você olhar para a vida de Elias, Elias teve um encontro com Deus tão profundo que mudou a história da vida dele. O cara estava depressivo, pensando em morrer, pedindo para morrer. Deus aparece, Deus o chama, conversa com ele e ainda fala para ele, fala assim: meu filho, você não é o último não, tem vários outros profetas ainda que estão vivos, sai aí dessa caverna, vai cumprir, porque eu tenho muita coisa ainda para fazer através de você nesse mundo. E você vê, as coisas que Deus tinha para fazer eram tão grandes na vida dele, que nem morrer ele morreu. Ele foi tomado pelo Senhor, através de um redemoinho, a carruagem de fogo, veio aquele redemoinho, levou ele para si. Se você olhar para Davi, ele recuperou as forças, porque ele orou, ele falou com Deus, e Deus o tratou, Deus o capacitou, Deus o fortaleceu. E o texto, se você continuar lendo, Davi reuniu seus homens, e eles foram guerrear contra esses, resgataram suas mulheres, seus filhos, os seus bens, porque Deus é Deus, e Deus que é Deus é o nosso Deus. E quando Deus que é Deus é o nosso Deus, por pior que seja a dificuldade, o problema, Deus intervém. Irmãos, por último aqui de exemplos, o que falar de Jesus? Você acha que Jesus foi curtindo a vida adoidado para a cruz? Você acha que o sacrifício dele por mim e por você foi assim, o pai falou, eu vou lá, vou resolver? Irmãos, em determinado momento, você já deve ter lido esse texto, Mateus 14:34 diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Eu coloquei até na versão linguagem de hoje, não sei se os irmãos conseguiram pegar lá, mas esse mesmo texto de Mateus 14:34 diz assim: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Jesus falou aos seus discípulos. Irmãos, se o próprio Jesus sentiu na pele essa angústia, essa ansiedade, esse sentimento de perda, assim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada. Ele chegou, ele se ajoelhou e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
Por quê? Porque é muito difícil. O texto bíblico diz que nessa sua oração, ajoelhado, falando com o Pai, ele chegou a suar sangue, de tanto que aquele sofrimento de tristeza, de angústia, mexia com o coração dele. Ou seja, se o ser humano, se o cristão, né, na verdade, se o cristão, aquele que diz que é descendente de Cristo, se ele entendesse isso, meu irmão, se os cristãos entendessem o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós, meu Deus, os cultos seriam sempre cheios, as pessoas estariam sempre falando de Jesus para os outros, porque era para eu pagar pelos meus pecados, mas Jesus pagou pelos meus pecados, Ele perdoou os meus pecados, Ele me tirou de um charco de lodo e de pecado, me purificou, me colocou no lugar de glória na presença dEle, me encheu com o seu Espírito Santo, escreveu meu nome no livro da vida, e se eu permanecer firme, quando ele voltar ou quando eu morrer, eu vou passar a eternidade com ele e com Deus. Meu irmão, imagina o sacrifício de Jesus por nós. Quer dizer, se a gente mensurasse isso, a nossa vida já seria diferente há muito tempo. Por isso que a gente sempre fala que Jesus, Ele sentiu na pele aquilo que às vezes nós sentimos, porque nós somos humanos. Jesus sabe das fraquezas que existem no nosso corpo. Jesus sabe, porque Ele viveu num corpo como esse, não pecado ou cheio de pecado como o nosso. Mas esse corpo humano, por causa do pecado, ele não pecou, mas por causa do pecado, ele gera em nós essa tristeza, vez ou outra. Um dia a pessoa está feliz, como foi o caso de Elias. Um dia o cara está feliz da vida, milagre, no outro dia o cara está depressivo, pedindo para morrer. Moisés, um grande líder, servindo a Deus, todo mundo olhava para Moisés, porque ele era a voz de Deus. Um dia o cara falava, não dá para mim mais, está difícil, eu não aguento mais. Porque nós somos humanos, existem limites para as nossas vidas. Nós precisamos começar a entender que existem alguns limites para nós. Às vezes a gente fala aqui, meu irmão, minha irmã, cuidado com esse negócio de você trabalhar muito, você trabalha muito, aí você começa a falar que não tem tempo, aí você começa a ganhar dinheiro, aí quando você começa a ficar velho, você gasta todo esse dinheiro com saúde, com médico, com plano de saúde, com remédio. Por quê? Porque você vai se desgastando, você não precisa disso. Não precisamos disso. Se os cristãos entendessem isso, e é por isso que muita gente hoje está desviada, afastada, porque ela foi para a igreja e mostrar para ela o seguinte: escuta, você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você tem que ter um carro zero, você tem que ter uma mansão, você tem que ir, e olha, se Deus não te der, como a gente viu semana passada, cobra Ele. Pô, você é filho de Deus, Deus tem que te dar. E como eu disse a semana passada, eu repito, quem falou isso para Jesus foi o diabo. Então cuidado com as coisas que você ouve por aí pela internet. Tenha uma vida mais simples, até para você não ter problemas. Segundo, foi repetido aqui pelo Daniel na quinta-feira, a ministração das ofertas, se eu não me engano. Meu irmão, você quer ter uma vida melhor, abençoada, sem esses problemas? Dedique a sua vida pelos outros. Faça o bem para os outros, ajude outras pessoas, ore pelas outras pessoas. Não precisa nem orar por você, ore pelos outros, ora pela tua mãe, teu pai que não é salvo ainda, ora pelo teu irmão, tua irmã, teus filhos, teus pais, teus tios, teus primos, os teus vizinhos, as pessoas com quem você se relaciona. Ora por eles, fala: Senhor, abençoa, dá uma vida nova, em nome de Jesus, tem misericórdia, alcança, liberta, ora por eles. Esquece de orar por você e fica lá: meu Deus, eu estou precisando disso. Deus sabe das nossas necessidades. Se você já orou uma vez, Deus já está sabendo, no tempo certo de Deus, se você continuar trabalhando, sendo honesto, fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Isso é bíblico.
Você não precisa ficar toda hora pedindo. Peça pelos outros, peça pelo Brasil, peça pelo mundo. Nós hoje aqui no Brasil temos ainda uma vida muito abençoada. Meu irmão, você viu o furacão que teve aí esses dias? Você viu o terremoto que teve aí? Você viu o maremoto que teve? O mundo está assim, jaz no maligno. E nós somos cristãos. Nós temos um Deus que está do nosso lado todo dia, toda hora. E você sabe por que a vida do crente não é melhor? Porque ele não lê Bíblia. Eu mandei aqui semana passada um pequeno vídeo, de uma pessoa com uma estatística mesmo. Um instituto americano estudou sobre isso. O bem que a leitura da Bíblia causa na nossa vida. Não sei se vocês tiveram o interesse de assistir esse pequeno vídeo, que eu mandei para todos os membros da igreja que eu tenho o número de telefone cadastrado, mandei. Ou seja, ler a Bíblia todo dia ajuda a gente a entender Deus e entender o tempo, o momento que nós estamos passando. Eu falei aqui semana passada, eu estou lendo a Bíblia novamente com alguns irmãos aí que pegaram a programação. Eu começo a ler lá atrás, quando eles tinham que se purificar para entrar na presença de Deus. Era roupa especial, era jeito especial. Eles tinham que se purificar 3 dias antes por causa dos seus pecados. Só eles podiam entrar na presença de Deus. Só um podia levar o sacrifício. E se eles entrassem ali com a roupa suja, amassada, se eles entrassem ali sem o jeito que era para que eles vivessem, os caras morriam fulminados. 2 filhos de Arão, que fazia parte do sacerdócio, eles já estavam ali acostumados. Um belo dia eles pegam um fogo estranho, que tinha um jeito de levar as coisas para dentro do tabernáculo, e também onde sacrificava. Eles pegam um fogo estranho e levam, e quando ele chega lá dentro, os 2 morrem, fulminados. Aí você vem depois de Jesus, o que Jesus fez? Jesus reuniu os seus discípulos, sentados assim, um do lado do outro, com a roupa que estava, e começou a falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que será dado em favor de vocês. Pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança que eu tenho com vocês. Tipo assim, viva uma nova vida, eu trouxe uma nova vida para vocês. Algum deles até perguntou: e o Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: você quer ver Deus? Olha para mim, porque eu e o Pai somos um. Quer dizer, a gente está vivendo hoje um tempo totalmente diferente do que era antes, e mesmo assim o povo não acorda. É incrível. E é por isso que a gente vê muita gente depressiva, é por isso que a gente vê muita gente enfrentando a ansiedade e gente pensando em suicídio. Como tem jovens no Brasil e no mundo que estão se suicidando hoje. A gente tem que parar e pensar nisso. É por isso que eu estou refletindo sobre esse assunto com os irmãos hoje. Lembre-se, Salmo 23, versículo 4. Está escrito lá: mesmo que eu andar pelo vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, irmãos, uma coisa é certa: Jesus Cristo é o socorro bem presente. Eu estou falando sobre esse assunto hoje com os irmãos por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Aí você pergunta assim: e como é que vai ser, pastor, daqui para frente? Como é que vai ser o mundo? A gente está vendo aí, você vê, morreu mais de 20 mil pessoas num terremoto. Por que isso aconteceu? Segundo alguns cientistas, alguns meses atrás, houve uma mudança na polaridade magnética da Terra. E nessa mudança que existe a cada não sei quantos anos, essa mudança de polaridade magnética afeta a vida humana e afeta a Terra. Então, uma das explicações lógicas dos cientistas é que essa mudança trouxe esse grande terremoto, que matou mais de 20 mil pessoas.
essa mudança, essa questão está levando a praia aí para muitos lugares para dentro das cidades. Ainda hoje de manhã eu estava vendo um vídeo na Itália, a praia invadiu umas 2 cidades lá. Ou seja, o mundo está assim, você fala, o que vai ser? O que será que vai acontecer amanhã? O que será que vai acontecer amanhã? Irmãos, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No momento que você estiver passando por essas questões que nós estudamos aqui hoje, e eu lembro, eu sou humano e você ainda é também humano, a gente passa por isso. E se você não passou, ore para que você não enfrente isso, porque são situações que mexem com a gente, mexem com o psicológico. A mente humana, como eu disse, é muito complexa, mexe com o psicológico, leva as pessoas a pensar em morrer. Aliás, para muita gente, para resolver o problema da vida dela, ela pensa em morrer. Quantas pessoas eu já vi e ouvi: Senhor, eu quero morrer, como Elias, Senhor, me mata, eu já fiz o que tinha que fazer. Irmãos, você e eu somos escolhidos por Deus para mudar essa geração. Pastor, como assim? Meu irmão, minha irmã, se você já passou por depressão, por ansiedade, pastor, eu vivo ansioso, ansiosa. Eu sei, eu conheço muita gente assim, aqui na igreja inclusive. Depois que você faz uns cursos, depois que você passa o tempo, né, você vai ficando mais velho, você começa a ler as pessoas. Você sabe, eu sei ler as pessoas, sei o que elas estão passando, só não sei o que estão pensando, porque eu não tenho esse dom de adivinhação. Mas a maioria que estão passando, a gente consegue ler, né? E eu sei que tem muita gente enfrentando depressão, eu sei que tem muita gente enfrentando ansiedade, eu sei que tem gente que está com a alma angustiada. Eu não sei se tem gente aqui que já pensou em suicídio. Eu não vou perguntar, é você e Deus. Mas o que eu quero tratar com você hoje é que, mesmo em meio a tudo isso, lembre-se, nós temos um Deus vivo e poderoso que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se tem alguém que pode nos ajudar, nos tratar, nos curar, esse alguém é Jesus Cristo. Para encerrar aqui, eu quero ler com você agora, mesmo assentados, o Salmo 46. Vamos ler juntos. Bendito é o nome do Senhor. Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Isso na versão NVI. Versículo 2, eles declaram: que seja a minha e a tua declaração, por isso não temeremos, ainda que a terra trema. E a terra tremeu esses dias aí em algum lugar, até no Nordeste aqui do Brasil. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Versículo 3, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Versículo 5, eles declaram assim: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Pausa aí. Se você crê nessa palavra, crê na palavra de Deus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado esquerdo ou direito, essa parte do texto:
Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Entendeu, irmão? Pode perguntar para ele: entendeu, irmã? Entendeu, irmão? Deus vem em seu auxílio ao romper da manhã. Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Deus nos ama. Enquanto houver vida em nós, existe esperança de salvação, de libertação, de cura, de uma nova vida em Cristo Jesus. Deus não desiste da gente. Aleluia. Versículo 6: nações se agitam, reinos se abalam. Você está vendo isso acontecendo no mundo hoje, nação contra nação. Ucrânia brigando, a Rússia brigando com a Ucrânia. Existem guerras já que estão há anos na África, de países pequenos lutando, se matando, destruindo, o povo morrendo. Ou seja, nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele está conosco todo dia. Versículo 8 ele diz: venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Versículo 9: ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Versículo 10: os salmistas escreveram: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Meu irmão, olha que declaração tremenda. Mais uma vez eu te peço, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Diga para você mesmo: o Senhor dos exércitos está comigo. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, eu sei que a depressão está batendo na porta, a ansiedade está batendo na porta, a angústia está batendo na porta, o desejo de morrer está batendo na porta, mas irmãos, em nome de Jesus, também Jesus falou, Apocalipse 3, eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro e vou cear com você. Ele está conosco todo dia, toda hora, todo tempo. Se tem alguém que pode mudar a nossa vida, esse alguém é Jesus Cristo. Amém?